O CGI, assim como qualquer outro recurso, pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. O primeiro caso já trouxemos aqui com títulos que aproveitam esse mecanismo de maneira eficiente. Já CGI zoado se torna mais fácil ainda, não faltando exemplos de animes que cagam tudo ao tentar aplicar essa forma de animação nas mais variadas produções. Sejam bem-vindos ao Master Peça, eu sou o Gui. E meu nome é Rick e o CGI, assim como vimos no vídeo anterior, pode fazer coisas maravilhosas, mas ele também pode ser usado para dar vida a coisas horríveis se manuseado de forma errada. O CGI em anime, principalmente 2D, pode ser o suficiente para causar uma estranheza desagradável. Este vídeo não é necessariamente de comédia, mas preparem-se porque vamos ver coisas muito engraçadas aqui. Cara, se você é inscrito recorrente neste canal, já deve estar cansado de eu falar sobre Overlord, onde o protagonista é mandado para dentro de um jogo de uma forma totalmente inusitada e agora ele é um ser que possui um imenso poder e tem que sair por este novo mundo repleto de coisas novas e intrigantes. A primeira e segunda temporada contém pouco CGI e que são de certa forma bem feitos, daqueles que dá para deixar passar. Por motivos de orçamento foi necessário usar mais CGI do que foi usado antes, e o resultado não é nem de longe agradável. Parece mais que filmaram bonecos de cera e colocaram dentro do anime, mas Overlord não parece ser um anime com orçamento baixo. Talvez uma questão de prazo, quem sabe. Em contraponto ao vídeo anterior em que eu trouxe Fate Unlimited Blade Works, ironicamente o Fate Stay Night de 2006 tem todo o direito de participar da nossa lista. Esse Fate é terrível em vários aspectos, mas um dos que consegue se superar é a cena do dragão. É um dragão que aparece por uns 2 minutos que poderia ser muito bem feito em 2D mesmo, mas infelizmente a baixa competência aplicada sobre essa adaptação não deixou isso acontecer. Como resultado, uma cena sofrível, uma luta entre Shiro e o dragão sem nenhuma harmonização. O dragão parece que vem de um tokusatsu e por acaso entra em um desenho 2D. Uma luta em que Shiro já havia se rendido mesmo antes do dragão atacá-lo, depois de ver o 3D horrível em tamanho gigante. Qual o seu problema, Studio Jin? E como uma boa lista de animes com CGI ruim, não poderia faltar Berserk 2016. Eu sei que você já deve estar cansado de falar mal dele, mas deixa eu fazer isso um pouco também. Eu vou fingir que você não sabe e te contar uma sinopse. Tá vendo esse cara aí? O nome dele é Guts e ele é um fudido. Literalmente só acontece desgraça na vida do menino. Até que para piorar, o seu melhor amigo traz sua confiança e vira um inimigo. Ele quer vingança por toda a desgraça que Griff fez com ele. E agora ele sai por aí matando demônios e tal. Essa adaptação foi o meu primeiro contato com Berserk. Eu realmente não sabia nada sobre a obra. E eu, como jovem de 14 anos, realmente achei aquilo estranho. Mas o que realmente torna Berserk 2016 ruim é a movimentação. Todas as outras coisas, como o aspecto 3D e as cores, são minimamente bons. Se a movimentação não fosse daquela forma, com certeza a história seria outra. Eu não sei se vocês já conheciam esse anime, se não, são muito felizes por isso. Urda The Third Reich traz um grupo de nazis que, tendo sofrido com a derrota na Segunda Guerra Mundial, planejam usar uma nave capaz de viajar no tempo a fim de alterar o resultado. Não tem como tirar nenhuma característica positiva disso, mas o CGI consegue ser tão ruim que você consegue relevar os outros defeitos. Absolutamente todos os elementos de qualquer cena é muito falso, a movimentação é super travada, os personagens parecem bonecos que piscam os olhos, os helicópteros são pegados emprestado de Golgo 13, os personagens quando usam armas parecem usar um pedaço de papelão para bater um no outro. A animação como um todo parece que se manteve estagnada na década de 80 com erros muito básicos. Se você valoriza sua vida, passe longe de Urda. Um jovem chamado Nagate sempre viveu no subterrâneo de Sidônia, onde foi criado por seu avô. Ele nunca conheceu ninguém, todos os dias ele treina em um simulador de piloto até dominá-lo completamente. Depois que seu avô morre, ele vai para a superfície de Sidônia. Não é em todo momento, mas em grande parte a movimentação do rosto só é feita na boca, o que deixa os personagens robóticos e sem vida. Além de que a movimentação é meio lenta, como se faltassem mais quadros na animação. Eu notei que a animação se parece muito com a do anime Ajin citado no vídeo anterior, mas eu não sei explicar em termos técnicos, mas visualmente a Ajin me causa uma sensação melhor que a de Kings of Sidonia.
Em um padrão de qualidade próximo do Urda, só que nesse caso feito 7 anos depois, Ex-Army é uma grande piada para qualquer consumidor de anime, principalmente pelo seu 3D. A trama nos mostra Akira Hatsumi, que é atropelado por um caminhão e 16 anos depois encontra-se com sua mente presa a uma máquina que atua como uma arma de destruição em massa. Não há muito segredo quanto ao decadente trabalho do CGI no anime. Os personagens parecem NPCs que, mesmo mudando de humor, continuam sempre com a mesma expressão. É uma animação que dispõe de vez em quando cenas de ação, então eles mantêm qualquer outra cena ridiculamente travada da forma mais robótica possível para destinarem o resto do orçamento para as lutas e trechos com movimento, que são uma merda, então de toda forma acaba sendo inútil. Chega a ser tão travado que eu chamaria isso de Wrecked of Ragnarok em 3D. O que dá pra dizer que há de positivo nisso é ser tão ruim que chega a ser bom. É isso, é tão ruim que no fim das contas é bom. E o que torna tudo ainda mais incrível é quando o anime inventa de inserir 2D aleatoriamente, então ficamos com um péssimo 2D e 3D na mesma cena. Mas enfim, não tem segredo, você que viu e até quem não viu sabe que Ex-Army é um cocô. Já não aguentando mais tanto CGI ruim, posso dizer que ainda bem que chegamos ao final de mais um vídeo. Agradecemos por dedicar um pouco do seu precioso tempo para nos assistir. Temos nossas dúvidas quanto a exemplos de animes piores do que os que trouxemos aqui hoje, então fica sob a responsabilidade de vocês citarem o que deixamos de fora. Não percam, na semana que vem, o próximo episódio de Master Peça será...